Estamos aqui com a segunda presidente da POSP, também deputada estadual, no Engenho Central. Bebel, primeiro uma emoção muito grande de ver tantos professores assim, mais de 1.700 professores fazendo, se ouvir. Somente a POSP para organizar e dar essa oportunidade aos nossos educadores, Boa tarde. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos que nos assistem através de Piracicaba Agora. Para mim sempre é uma honra estar falando com vocês e num momento que é um marco, da POSP, com processo de unificação, desde o processo de redemocratização, que internamente a gente nunca conseguiu unificar e a gente unificou as principais forças de opinião e as outras que não quiseram unificar, obviamente, por razões delas, não unificaram, mas também estão aí participando da estrutura da POSP. Então é um marco porque é um momento unificado, em sua maioria, internamente na POSP. E um marco pelo enfrentamento que nós vamos ter que fazer aqui no estado de São Paulo. Sobretudo com o governador Tarcísio, o secretário da Educação, que é uma tabalhoada atrás da outra. Veja bem, para além de tirar, São Paulo do Programa Nacional do Livro Didático, agora ontem nós deparamos com erros, não falo nem conceituais, são erros crassos. Grosseiros, dizendo o quê? Dizendo que, por exemplo, nós temos praia em São Paulo. Não é que em São Paulo tem cidades que tem praia, é diferente. A cidade de São Paulo tem praia. E que quem assinou a Lei Áurea foi Dom Pedro II. Quando qualquer criancinha sabe que foi a Princesa Isabel, mas eu não entro nessa discussão. O pior é a decorrência disso. É, por exemplo, culpabilizar os professores, que estão afastados, mas que eles não são afastados para produzir livro didático ou para produzir material didático, eles são afastados para pareceres pedagógicos. Então o secretário se exime e demite e afasta, a equipe pedagógica. Aí não, porque o responsável mora aí, é o secretário. Ou é a equipe pedagógica, por exemplo, que desde quando entrou, comprou seu próprio material e está o governador comprando e pagando para o secretário da Educação. Há conflito de interesses. Ou foi essa equipe pedagógica que disse que ia comprar sem licitação? Entendeu? Então são questões que, na minha opinião, elas não podem passar em branco. Então nós vamos ter desse congresso um grande plano de lutas e, para além do grande plano de lutas, o lançamento disso aqui. Essa campanha aqui, a POSP, com o princípio da qualidade do ensino, da formação de professores, a gente consiga transformar a Unimep numa extensão da UFSCar. Já há uma tratativa com o MEC, eu estive, junto com o próprio presidente Lula, o próprio ministro Camilo, também a semana passada com o secretário executivo Léo Barquini, e nós estamos fazendo essa tratativa. Então nós temos que ter muita força dos piracicabanos, por isso eu vou pedir para você, Neto, pôr o abaixo-assinado lá e chamar a turma para ir assinar. Cada bairro assinar. Porque essa luta nós vamos fazer no governo federal e nós temos condições de ter uma universidade federal aqui em São Paulo. Bebel, todas as famílias, estudantes, pais e mães querem uma instituição como essa, instituição federal, aqui na nossa cidade, com a oportunidade para os nossos filhos, os nossos netos, terem uma faculdade federal aqui. Piracicaba comporta, Piracicaba merece e, principalmente, estudantes, famílias merecem ter uma universidade federal. A coisa já está muito bem encaminhada por você, por toda a equipe que faz parte e te apoia. Aproveitando a toda a nossa questão regional, onde a nossa TV pega, o programa pega, vamos falar sobre esses 3 dias, para quem não é educador, não é professor, e compreender por que a POSP é forte, porque a POSP, ela para ouvir os professores e educadores, para toda a região, para entender esses 3 dias, Bebel. É um espaço democrático, com todas as nuances políticas possíveis e imaginárias, tanto que tem 19 teses, são 19 proposituras, E ao mesmo tempo
possibilidade de ler a conjuntura e ter a melhor proposta. Nós temos alterações estatutárias importantíssimas, né? E temos também um plano de lutas que fortaleça a luta dos professores, profissionais de educação, mas do funcionalismo público no estado de São Paulo. Nós não podemos mais sentir essa ofensiva, por exemplo, de ter uma reforma administrativa. Por exemplo, a privatização da Sabesp e a privatização do metrô. Por exemplo, a redução de verbas, né, para as universidades. Isso implica 5% a menos, implica a 9 bilhões de reais, né, a menos para a educação. Isso é uma perda substantiva e é luta de gigante. Luta de gigante que eu estou falando é pegar pai, professor, aluno, porque a luta hoje, ela não vai poder ser verticalizada de dentro, só para dentro, interna, ela é para fora. Porque o interesse da educação abrange todo mundo e toca todo mundo. É uma causa que toca. Por esta razão, né, é que a gente nós vamos nos debruçar esses 3 dias para ter a melhor proposta. Isso não é baderna, muito pelo contrário, isso é organização interna do maior sindicato da América Latina, né? Com uma forma diferente de composição. Muitos falam, você saiu da presidência. Eu falo, não saí. Eu mudei de posto, eu saio de primeira e vou para a segunda. Sou segunda presidenta da POS. Porque a gente mudou a gestão, por conta do jeito, né, que a coisa, né, toma, é isso. Olha, nós temos um sindicato também, para vocês terem uma ideia, lá de Pernambuco se fez presente aqui também, para acompanhar toda essa formulação, toda essa estrutura. Isso é motivo de orgulho para quem é professor, quem é educador, e porque é Piracicabano, porque está acontecendo aqui na nossa cidade, né, Bebel? Eu, sinceramente, eu dei meu empurrãozinho, né? Porque eu falava, vai para todo lugar, que papo é esse? A minha não, por quê? Aí teve um setor que, né, mas a maioria apoiou, porque é meio do estado, é linha reta, né? Quem vem lá do oeste, do nordeste, noroeste do estado, é linha reta. Quem vai indo de lá da Baixada para cá é linha reta. Quem vem da capital é linha reta. E daqui na capital é 1 hora, né? Então é rapidinho. Conversar agora com o Fábio, primeiro presidente da APUESP. Fábio, não poderia ser diferente, né? Que dia maravilhoso aqui no Engenho Central. Muito sol, muito calor, aconchegante, com todos os professores que estão vindo do estado, São Paulo inteiro, né? Até de fora do estado também, né? Boa tarde. Boa tarde. Quer dizer que nós estamos muito felizes. E é histórico esse congresso ocorrer na cidade de Piracicaba. Eu tenho, assim, estou encontrando as pessoas estão muito felizes, né, com a recepção, com a beleza desse lugar. E aqui vai ser um palco de grandes debates que vão orientar grandes lutas. Nós temos em torno de 2.000 delegados que vêm dos 645 municípios do estado de São Paulo, representando a rede estadual e as redes municipais que a PUESP, com tanta força, com tanta garra, esperança e unidade, defende essa categoria, que é a categoria mais importante de todas, porque forma todas as categorias. Então, para nós é um momento privilegiado de parar, né, rever as nossas pautas, atualizar as nossas pautas, e tenho certeza absoluta que o resultado desse congresso vai ser muita luta. Luta por educação de qualidade, luta pela valorização dos trabalhadores, luta, né, por um currículo que corresponda à altura, à expectativa do povo de São Paulo. Nossa plataforma é essa digitalização pobre da Secretaria da Educação, luta pelo IANS, pelo aposentado, pelo concurso. Então, assim, muitas lutas, muitas expectativas, e eu tenho certeza que, assim, muitas consolidações, e as pessoas voltarão com essa tarefa de fortalecer o nosso sindicato, fortalecer a educação e fortalecer a comunidade escolar. Por isso nós estamos tão felizes aqui em Piracicaba hoje. Mais ainda embasadas, confortadas e com a esperança que você falou, né? A gente passou um momento muito triste da história desse país em todos os âmbitos, né? Destaco aqui saúde e política. E agora a gente está tendo essa retomada da presença, de se ouvir, de ouvir o que ele tem para falar. Quer dizer, isso tem um nome, né? Chama-se uma relação direta e franca. É isso que a PUESP faz há um bom tempo e é isso que a gente retoma aqui, não podia ser diferente do Engenho Central, né, Fábio? Não, com certeza absoluta. É muito, muito gostoso encontrar todo mundo.
né? O Brasil sofreu muito na pandemia, aliás, por conta do negacionismo do governo federal anterior, do Bolsonaro. Nós tivemos aí proporcionalmente o país que mais morreu, um dos países que mais, né, foram castigados na pandemia. Nós tivemos que nos recolher para cuidar da saúde das pessoas que a gente gosta, e nós voltamos, e o Congresso mostra isso. Nós voltamos com força total. Eles vão nos encontrar nas ruas defendendo a educação pública com muita garra, com muita determinação. Parabéns, Fabio, parabéns. Vamos para a abertura do Congresso. Serão 3 dias aqui recebendo todos os professores do Estado de São Paulo, com muita emoção e com muita determinação. Parabéns, Fabio. Obrigado Piracicaba, obrigado por essa recepção, e eu tenho certeza que nós vamos voltar assim renovados para continuar essa luta importante para São Paulo e para o Brasil. É a cara da educação, é a valorização da educação. Todos nós sabemos que você não vai para lugar nenhum num estado e num país sem valorizar a educação, e não existe educação sem valorizar os professores e professoras. Nós estamos num momento decisivo do Brasil. O Brasil tem tudo para retomar um ciclo permanente, histórico, de crescimento, redução da desigualdade, inclusão social, reposicionamento do Brasil no mundo. Isso já começou no Brasil nesses primeiros meses. O Brasil já voltou a crescer, reduzir o desemprego, controlar a inflação, passar a ser respeitado no mundo, voltar a investir em ciência, tecnologia e educação. Mas a educação é decisiva para sustentar esse novo ciclo. Eu acho que esse Congresso da POSP vai dar uma grande contribuição, não só para o Estado de São Paulo, para os professores, mas para o Brasil, sobre quais são os desafios da educação brasileira. Osmir, boa tarde. Falar um pouquinho do Congresso, falar um pouquinho da atuação da POSP no Estado de São Paulo e, claro, na cidade de Piracicaba. Boa tarde. Boa tarde, Neto. Quero cumprimentar você, a todos os telespectadores aqui do seu programa. Dizer que para nós aqui em Piracicaba é uma grande honra, uma grande satisfação nós acolhermos 1.500 profissionais da educação na nossa cidade. Esse congresso que acontece da POSP, e com esse esforço magnífico da Bebel, né, de trazer ele para Piracicaba, nos ajuda muito a entender como a educação é fundamental e importante. O esforço da POSP, contar a história, a luta da POSP, é algo assim que partiria de um sonho, né? Porque o trabalho que tem desenvolvido junto à educação, junto aos profissionais da educação, junto ao magistério, a POSP é a pioneira nesse país em fazer uma luta realmente sagrada pela educação, pela qualidade de ensino no estado de São Paulo. Então nós ficamos muito felizes, muito satisfeitos em estarmos aqui junto com você, junto com os demais colegas, junto com os profissionais da educação, com os deputados que aqui estão, com a deputada Bebel e também com a diretoria da POSP, e agradecer. Aí é um agradecimento de um piracicabano por eles escolherem a nossa cidade para poder estar fazendo e demonstrando o quanto a educação está junta nesse país. Osmir, parabéns pela sua atuação também na cidade de Piracicaba. E é isso, todos juntos aí, melhorando cada vez mais a cidade, o estado e o país. Eu tenho certeza disso, acompanho você diariamente, sei do seu esforço, do seu trabalho como jornalista, e uma pessoa que faz de Piracicaba realmente uma história bonita. Obrigado, Neto. Conversar com o Neno Araújo, que se faz presente aqui também, um momento muito importante para os professores, para a educação, né? E para todos que apoiam a classe e a luta, né, Neno? Boa tarde. Com certeza, né? Boa tarde aí. Momento de avaliação, como é o Congresso, e momento de preparar a luta. Eu acho que o trabalho que a nossa deputada e segunda presidente Bebel faz aqui na POSP e no Parlamento, junto com o Fábio, nosso primeiro presidente eleito, traz esse momento do Congresso, um momento fundamental, porque nós passamos por anos difíceis que precisamos de fato reconstruir a política educacional e precisamos avançar em tirar do papel o Plano Nacional de Educação e implementar como políticas importantes para nós. E o Congresso é o momento da gente fortalecer essa luta.
Fala um pouquinho da instituição do qual você faz parte também, para quem está em casa compreender que se faz presente aqui também, apoiando, né, toda a causa, toda a classe, e junto também no Congresso, no Legislativo, que tem que estar presente. Isso, no país federativo como o nosso, né, nós temos a POESP aqui no estado, eu sou de Pernambuco, do Sintep, então o Sintep, a POESP, junto com outras 52 entidades, nos filiamos à Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação, que tem sede em Brasília. Então é a confederação que faz todo o diálogo com o governo federal na perspectiva do piso da professora, do professor, da carreira da nossa categoria, da formação inicial e continuada. Então a confederação, que a POESP tem afiliação, faz esse trabalho nacional para quem tem as diretrizes para ser implementado aqui no estado e nos municípios. Vamos conversar agora com o Leão, também presente aqui. Bom, Leão, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse momento aqui. Você, equipe, professores, né, toda a POESP, né, num momento tão importante aqui na cidade de Piracicaba. Queria que você falasse um pouquinho desse momento e falasse também das entidades do qual você representa. Então, eu acho que é um momento importantíssimo, né? A cidade de Piracicaba recebe o congresso da POESP, que é um momento em que o sindicato se estrutura para as batalhas que vêm, para as campanhas próximas e mostra a sua pujança enquanto organização de trabalhadores de educação. É um sindicato que tem uma tradição muito grande, é um sindicato histórico dentro da Central Única dos Trabalhadores, tem marcado a sua trajetória para a defesa intransigente de educação pública de qualidade. Aqui no estado de São Paulo, posso dizer que tem sido um grande bastião da defesa da educação pública, lutando muito pela valorização dos profissionais de educação, no caso dos professores, e por uma educação de qualidade social, uma educação que trilhe o caminho de Paulo Freire, uma educação libertadora e não uma educação adestradora. Tá certo? Então eu acho que é mais um momento, um grande momento da POESP, dessa vez aqui na nossa simpática Piracicaba, tá certo? A subsede de Piracicaba, que aliás é a subsede da nossa segunda presidente, a deputada Bebel. E é importante, o momento é um momento de rearticular, de reorganizar forças, de ganhar energia e fazer com que os professores estejam cada vez mais unidos à defesa de educação pública e de democracia, porque sem democracia não há escola pública de qualidade. Leão, fala um pouquinho das entidades, vamos falar um pouquinho das duas entidades do qual você representa, né? Que são de fundamental importância também para o nosso país, para a América do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu represento aqui a CNTE também. Eu fui presidente da CNTE, hoje ela está aqui representada pelo nosso companheiro Heleno Araújo, que é o atual presidente. A CNTE é uma entidade que organiza os trabalhadores em educação em nível nacional, tem também uma grande pauta de reivindicação que caminha no mesmo trilho da POESP. Defesa intransigente da educação pública, valorização dos profissionais, defesa do piso salarial dos professores, que é uma batalha histórica da nossa confederação, e continua também, reafirmo, defesa da democracia. Sem democracia não existe educação de qualidade. A nossa luta da CNTE é essa. E temos orgulho, enquanto CNTE, de ter uma entidade como a POESP filiada a ela, né? Que traz para dentro da CNTE toda a energia dos trabalhadores e dos professores do estado de São Paulo, que é uma energia muito grande. A POESP é o meu sindicato, eu sou da base da POESP. Eu fui vice-presidente, tenho orgulho de ter sido presidente do patrono desse congresso, que é do professor João Felício. Eu fui vice-presidente dele. E é um grande sindicato, então, numa confederação, indo na CNTE, ela engrandece o trabalho da CNTE e, articulada com os demais sindicatos, faz um trabalho de luta pela educação. A Internacional de Educação, da qual eu sou vice-presidente mundial pela América Latina, eu posso simplificar dizendo, é um grande sindicato mundial de trabalhadores de educação. A luta, nós conseguimos alinhar a nossa luta, defesa de valorização, mais investimento na educação, ensino de qualidade, alinhamos isso no mundo. E temos uma campanha mundial que trata disso, inclusive a marca é mais investimento na escola pública, porque é necessário. Muitos dizem que nós temos muito dinheiro, mas precisamos de muito mais, porque a educação requer muito investimento, requer trabalhadores bem remunerados, trabalhadores que sejam valorizados. Isso é uma campanha no mundo inteiro, a IE trabalha nessa linha
contra a privatização, contra a mercantilização da educação. A privatização é uma preocupação nossa, inclusive da POESP, da CNTE, porque ela se apresenta de várias variadas maneiras. Hoje existe uma privação via as OS, o Estado transfere o dinheiro para as OS contratam os trabalhadores, esses trabalhadores não têm direitos, os mesmos direitos que os funcionários públicos têm. Então o piso não é levado em conta, não tem estabilidade, são demitidos a hora que o patrão quer. Isso para nós atrapalha a educação. Nós queremos uma educação pública de qualidade para todos, não uma educação para pobres. Queremos uma educação para todos. Alguns acham que a escola pública é uma escola dos pobres. Não. A escola pública é a escola do povo brasileiro que merece uma educação de qualidade social. Leão, prazer te conhecer, é uma honra, parabéns pela luta, parabéns pela determinação e vamos juntos aí, né? Em busca dessa escola, em busca desse lugar que é para todos. Parabéns. Olha, obrigado, foi um prazer conversar com vocês e a nossa luta é essa. Nós acreditamos que é possível mudar as coisas lutando e não vamos abdicar nunca da luta. A vereadora Rai também presente aqui, ela que é do Partido dos Trabalhadores. E vamos falar um pouquinho do 27º Congresso da POESP. Queria que você falasse também de todo o trabalho que é feito pela POESP no estado de São Paulo, né? Em dando referência aos nossos educadores. Boa tarde. Boa tarde, Neto. Boa tarde quem está nos ouvindo, né? Nessa emissora que fala de tanta coisa da nossa cidade, da região. A POESP ela tem uma importância histórica no movimento dos professores e, aliás, é o sindicato mais importante de toda a América Latina. Então é uma potência a POESP, hoje sob a presidência do companheiro Fábio, e a segunda presidência, a nossa deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, a professora Bebel. E esse congresso, ele tem uma importância única nesta conjuntura, que é nesse congresso que reúne a rede pública do estado de São Paulo, tem em torno de 1.700 professores, professoras aqui reunidos para discutir a política. O que a política da educação está no estado de São Paulo, o que significa do ponto de referência para todos os outros estados da federação. E aí um momento também de fazer análise de conjuntura, discutir ações para o próximo período, inclusive de fazer essa discussão e o debate político das políticas públicas que estão sendo implementadas pelo governo Tarcísio de Freitas, que vai, infelizmente, contrariamente àquilo que nós temos defendido do ponto de vista de uma educação que seja crítica da realidade e transformadora para todas as pessoas e também do ponto de vista econômico, sociocultural. Então acho que é importante esse encontro e eu quero aqui já aproveitar para parabenizar quem organizou e dar um parabéns especial para a deputada, que tem sido uma referência no movimento da POESP, de todos os professores e de toda a luta que tem travado na defesa da educação no estado de São Paulo. Um momento tão importante para a cidade de Piracicaba, né? Receber essa quantidade de professores, mais de 1.700 professores em um congresso que a gente sabe que, além de tradicional, é daqui que sai realmente o que tem que ser mudado, tem que ser acrescentado, né? Boa tarde.
Boa tarde. Pois é, uma classe tão importante, né? Mais de 1.700 professores aqui na nossa cidade, né? Então, assim, os professores precisam ser valorizados, é uma profissão muito importante e que não tem essa valorização. Eu sou professora também, né? Sou engenheira, mas também dou aula em faculdade, sou mãe de professor, ex-esposa de professor e sei o quanto é necessário essa valorização. Agora, muito importante que é nesse momento onde, de fato, o que acontece em sala de aula, que é a ponta e a mais importante, né, de toda a cadeia educacional, que é ouvida, né? O que tem que ser mudado, tem que ser acrescentado, quais são as mudanças. A gente quase não vê, ou raramente, talvez, vê do governo para os professores, né? É sempre essa regra, sempre de cima para baixo. E aqui a gente tem um momento de acontecer o contrário para a luta, de fato, acontecer, né? É por isso que é importante mesmo essa luta, né? Que é de baixo para cima, né? Então, a reunião de profissionais, junto com a POESP, junto com o sindicato, né, dos professores, isso é muito importante, porque daí vem de baixo para cima e é importante levar essas considerações, essas reivindicações para que o governo possa acolher. Vamos conversar com o Arley, ele que é de Guarulhos também, professor, presente aqui no Congresso. Arley, bom, parabéns pela profissão, professor, sempre na luta, né? Não tem como não ser, né? Mas é muito importante aí se fazer presente num congresso que acontece aqui na cidade de Piracicaba da POESP, né? Boa tarde. Boa tarde. É imprescindível esse momento porque a gente pode discutir quais são os rumos que a nossa categoria vai tomar nos próximos 3 anos. Agora, a gente fica bem feliz de ver o engenho central da cidade de Piracicaba com a presença de professores do estado de São Paulo inteiro, né? Quer dizer, engajamento, fazer parte, o estar para discutir é que faz a diferença na categoria, né? Exatamente, né? E esse local foi um local bem escolhido e que vai fazer com que a gente possa discutir e ao mesmo tempo apreciar a cidade. São 3 dias de congresso e você fica nos 3 dias? Os 3 dias que começa hoje, né, com a abertura e termina no domingo com a votação dos rumos mesmo que a categoria vai tomar. Nós professores estamos cada vez mais sofrendo injustiças, tanto os aposentados quanto os que estão na ativa. Eu sou aposentada, mas eu não deixei de lutar nunca pela minha classe. O que eu vejo é o seguinte: o governo, com a política que ele usa, ele consegue separar a nossa classe na questão financeira. E aí, quando a gente precisa da união de todo mundo para lutar, não falo nem momentâneo, mas para um futuro até distante, mas que se não houver uma base a gente não consegue nada, a gente quase não tem o apoio dos professores mais jovens. Por quê? Porque o governo divide no momento em que ele cria, por exemplo, na minha opinião, as PEIs, que eu acho um absurdo, e pela política que ele faz em relação à vida profissional do professor. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo claro que aconteceu recentemente. Ele deu aquele aumento de 6%. Todos os professores categoria O receberam esse 6% limpo. Sim. Nós que não estamos na ativa recebemos 6%, mas ao mesmo tempo descontou. E quer dizer, não houve aumento nenhum, né? E eu falo assim, é aí onde ele separa a nossa classe. Olha, nós estamos agora com a Leia Franciscone e justamente pela homenagem que será feita aqui durante o Congresso. Leia, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo à cidade de Piracicaba. Vamos falar um pouquinho de toda a história e, claro, falar dessa linda homenagem que a POESP vai prestar durante o Congresso. Boa tarde. Boa tarde. É importante falar com a imprensa
e de Piracicaba e do estado de São Paulo, que me parece muito importante, especialmente no momento atual e no momento dos professores. Então, a homenagem ao João Felício, que era o nome mais comum, conhecido dele, né? Tem a ver um pouco comigo, que fui casada há 40 anos com ele, temos 2 filhos e fomos militantes da APOESP nos anos 80, né? Um período de grande crescimento e que proporcionou esse grande evento aqui. O João foi um educador, professor, muito tempo, e depois sindicalista envolvido na APOESP, primeiro como diretor cultural. Então ele incentivou as mostras de teatro, foi um período importante de ligação de professores com estudantes, né? E foi presidente da APOESP e teve uma atuação muito importante, né? Muito importante no sentido de incentivar, de ampliar, de conviver com muitas pessoas, conviver com as diferenças, não é? Diferenças de pensamento. E depois de um tempo na APOESP, ele foi presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e foi do setor de Relações Internacionais da CUT, e depois ele foi presidente da Central Sindical Internacional, então representando o Brasil nessa Central Mundial dos Trabalhadores, tá? Então isso é a base, acredito, dessa homenagem. E também, posso dizer um pouco mais, ele é uma pessoa muito querida porque é muito afável. Eu falo no presente porque as lembranças são presentes, tá? E então ele deixou memórias importantes. E acho que a gente está aqui nesse congresso da APOESP, nesse engenho, que é um caso de memória a ser respeitado, da história do estado de São Paulo, da história da indústria. Eu sou professor de geografia e para mim isso é muito significativo e é importante trazer essa memória da atuação do João nesse momento, um momento de congresso que é também um momento de renovação, né? Então é assim que eu vejo a homenagem hoje. Tá? Homenagem justa. Quero aqui também prestar minha homenagem a você, ao João. Sou professor de teatro já há 15 anos e eu sei de toda a luta dele de unir esses 2 pilares da nossa sociedade, que de fato é a cultura e a educação. Então me sinto muito orgulhoso de poder entrevistá-la e poder me manifestar aqui com essa homenagem sincera, simples homenagem que eu faço ao João por ser da mesma classe que eu sou, professor e educador de teatro. Muito importante, eu agradeço e muito prazer em conhecer também desta forma, tá? Muito prazer mesmo, prazer em poder falar com as pessoas sobre essas coisas que a gente tem na memória e que eu acho que podem colaborar com o dia de hoje, o momento de hoje, em qualquer espaço que a gente esteja. Tá bom? O presente se faz com a nossa memória, olhando o futuro, mas a nossa memória se faz no presente. Sim. Parabéns, prazer em conhecê-la. Muito obrigada a todos por ouvir, né? Muito obrigada.